Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de começarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo. É nada mais nada menos do que a Instant Gaming. Portanto, este maravilhoso mundo dos videojogos, não é verdade? Pá, para quem gosta de videojogos, a Instant Gaming é o paraíso. E para eventuais pais ou professores que venham ver este vídeo por causa do tema, é um site a recomendar para fazerem compras para os vossos filhos, caso queiram oferecer uma prenda, uma prendazinha, para se portarem bem nos exames. Portanto, aqui tem uns bons preços na Instant Gaming, muito mais baratos do que em lojas, e pronto, nos sites dos jogos em causa. Vocês conseguem vir aqui comprar uns joguitos com preços bastante razoáveis. Portanto, é entrarem aí pelo link que está nos comentários e fazerem umas comprasitas porreiras. Pronto, tem muitas promoções, é investigar. Também tem um giveaway meu a decorrer. É procurar, meus amigos. Instant Gaming, carreguem. Entretanto, o tema de hoje. Pá, eu já sei que pelo título vão haver pessoas que vão entrar aqui revoltadas. Malta, como é lógico que as greves dos professores são justificadas, ok? Na minha visão. Portanto, eu não quero alarmar os professores já à partida, mas já sei que estes títulos, para a juventude, para os cativar, é necessário ser assim, para eles entrarem e perceberem o que é que se passa realmente, em vez de andarem a escrever bacuradas no Twitter, que eu já vi a serem escritas. Era preciso um título cativante e este eu considero que fez o trabalho. Portanto, basicamente, greve dos professores. É válido, não é válido? Será que há justificação? Será que não há? Eu diria que sim, ok? Tendo eu dois pais professores, sei perfeitamente aquilo que eles passaram durante os anos, e apesar de terem alguma estabilidade no que toca a terem um emprego que dura durante bastante tempo e é fixo, acaba por ter instabilidade noutras áreas. Já lá vamos, mas falando destes protestos que estão a acontecer por causa da precariedade dos professores e da sua situação, eles já aconteceram em 2008, salvo erro, por causa, na altura, da Ministra da Educação, Maria de Lourdes Fernandes, penso eu, que prejudicou em grande parte grande parte dos professores. Depois, mais tarde, durante o regime de Passos Coelho, os professores tiveram as carreiras congeladas por causa da questão da troika e tudo mais. E agora voltam novamente às ruas por causa do estado em que se encontra o país, que de facto não é o melhor. Com isto tudo, a revolta dos professores acaba por ser outshined pela revolta dos pais, que é sempre mais importante, não sei porquê. E os paizinhos decidiram também sair à rua em protesto, alguns deles à porta das escolas, a questionar o porquê dos professores estarem a fazer greve, e o porquê dos professores estarem a faltar quando os filhos deles precisam tanto de um educador. Neste caso, eu considero que há pais que veem os professores como autênticas amassecas, e que acham que basicamente vão largar os filhos à escola, e são os professores que têm a obrigação de os educar em todos os campos. E isso não é uma verdade, meus amigos. A educação passa muito pela casa e a verdade inconveniente é que há muitos miúdos que não se sabem comportar. Eu vi pela minha altura, já na minha altura havia muitos miúdos que não sabiam portar na escola, só faziam porcaria, e os professores é que tinham que aturar isso. Hoje em dia, considero ainda pior, ok? Há putos que não têm mesmo o mínimo de noção, falamos sobre isso ainda, por acaso foi no Patreon, mas falei sobre isso no vídeo do Avatar, em que vos disse que apanhei dois miúdos no cinema que basicamente estavam só a falar durante o filme todo. E eu considero que em salas de aula, enquanto misturados, enquanto em grupo, ainda pior será, ok? Imagino qual é que será a tarefa dos professores hoje em dia de terem que aturar uma geração tecnológica e de miúdos mimados que não tiveram quase que fazer nada. Pá, não digo todos, claro, mas a regra geral talvez seja assim. E depois existem raras exceções de malta civilizada. Eu também os apanho, também os aturo na Twitch, portanto sei do que estou a falar. Mas pronto, enfim. Hoje em dia questiona-se muito a profissão dos professores e aquilo que eles fazem efetivamente. Desculpem. O que é que acontece? Pá, eu vou-vos ler aqui um tweet, por exemplo, de uma jovem que escreveu isto no Twitter, não vou mostrar qual, mas que disse: Unpopular opinion. As greves dos professores são completamente ridículas. Têm progressões na carreira e férias inigualáveis. Em qualquer profissão. O seu horário de trabalho vai diminuindo com a idade, chegando ao horário zero. Recebem acima da média. Estão-se a queixar do quê mesmo? Pronto, e a realidade é, primeiro, desmistificando a questão das férias dos professores, elas são passadas a maior parte das vezes em reuniões e a ver testes, ok? Eu falo para os meus pais realmente têm um período de férias ali minimamente fixo, mas é o período de férias que toda a gente tem. Aquelas 2 semaninhas,
bases, o resto é em reuniões, sempre, e a ir à escola constantemente. Eu, por mim, falo que passava aqui os dias de verão em casa, quando os meus pais iam para a escola trabalhar. Portanto, isso não é uma verdade, e os meus pais até já eram professores há bastante tempo. Portanto, não, com o máximo, os meus pais, por exemplo, têm já nem sei quantos anos de carreira, 30 e tais, 40 até, se calhar, e no fundo, ambos trabalham que nem cães. Eu vejo-os a ir à escola constantemente. O meu pai já tem 60, a minha mãe também, e portanto já estão perto da reforma. O meu pai deve faltar para aí 1 aninho ou 2, e continua a ir à escola muitas vezes, e a minha mãe também. Portanto, não considero que isso seja válido, até porque ambos têm responsabilidades na escola. A minha mãe é a diretora de turma, o meu pai é coordenador do desporto escolar, portanto há ali sempre mais trabalho a fazer. Portanto, claro que aqueles que não querem trabalhar, mas isso é em qualquer profissão de trabalhador do Estado, como dificilmente são despedidos, ou é mais difícil serem despedidos do que numa empresa privada, aqueles que não querem trabalhar encostam-se à sombra da bananeira, e isso é um facto, é verídico. Como em tudo, há maus profissionais, mas pronto, pôr os bons profissionais na caixa dos maus, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande. Claro que este tweet teve uma resposta de outra jovem que veio dizer: só desinformação, as progressões na carreira estão congeladas há 15 anos, verdade? As férias inigualáveis são a corrigir testes, trabalhos, muitas vezes exames nacionais, também, verdade, o meu pai, por exemplo, corrigiu, a ter reuniões de turma e definir notas, mais preparar aulas, pronto. Aliás, o meu pai não corrigiu, mas ia entregá-los e ia supervisionar os exames. Pronto, era uma coisa que acontecia muitas vezes. Corrigir não, porque ele é professor de Educação Física. Conclusões. Pá, concordo com esta segunda jovem, como é lógico. E depois, entretanto, temos aqui o exemplo de um professor, Ricardo Silva, professor de História, que é professor há 34 anos e que em 12 anos de trabalho recebeu um aumento de 20 euros, ok? E para além disso, o Estado fica-lhe com 1000 euros do seu salário, todos os meses. Isto é o mesmo cenário que os meus pais, que ficam com um bolo enorme do salário, basicamente não é confiscado, mas que pagam impostos obrigatórios, ok? Não há como contornar, é um facto. Portanto, eu vou-vos passar aqui um videozinho, pá, espero mesmo que não me mandem isto abaixo por causa desta cena, mas olha, vai ter que ser, eu acho que isto é informação a ser prestada, e pá, mais uma vez, um props ao jornalismo. Que em 2010 levava para casa... Desculpem, um props ao jornalismo que está a ser feito em cobertura desta greve, porque realmente estão a desmistificar muitas coisas. Pronto, vou-vos mostrar então o caso do tal professor de História. Eu posso lhe dizer que em 2010 levava para casa 1.605 euros e agora, 12 anos depois, levo 1.625 limpos, líquidos. Há quantos anos é professor? Eu sou professor há 34 anos. 34 anos e levo para casa líquidos, aquilo que eu levo no bolso para casa são 1.625 euros. Mas sabe qual é o meu salário líquido? São 2.503. Ou seja, 1.000 euros praticamente ficam em impostos. E isto ainda é mais escandaloso se eu lhe explicar que na minha escola, os funcionários que lá estão a trabalhar, os meus descontos pagam mais do que um salário de um funcionário. Sou professor de História, tenho 22 alunos, faço a avaliação e chego à conclusão que no final do semestre tenho 6 ou 7 alunos para dar um nível 5. Se aplicar aos alunos o nosso modelo de avaliação, em que desses 22, neste caso agora professores, haveria 7 ou 8 para dar um muito bom, mas não pode, porque só há cotas para 1 ou para 2. Ou seja, eles são realmente muito bons, foram avaliados como muito bons, mas não passam ao escalão seguinte ou ficam pendurados no 5º e no 7º escalão porque a cota não chega para premiar. E este sistema de avaliação, supostamente, é para premiar o mérito, para premiar as boas práticas. Mas depois os bons professores ficam parados e ficam anos e anos parados. Isto é para os pais perceberem que se eu fizesse isto a um aluno meu, disseste, tu mereces um muito bom, mas eu vou-te dar apenas um suficiente, um nível 3. Em vez de teres um nível 5, tens um nível 3. Como é que os pais reagiriam a isto? Compreendem que isto é o que se passa com os professores? Pronto, isto é factual, ok? É exatamente o caso da minha mãe, neste caso. É absurdo, parece completamente surreal, mas é a realidade. E portanto, pá, eu iria sugerir à malta, antes de começar a criticar o trabalho dos professores, pá, eu compreendo de onde é que isso vem. Aliás, como em tudo, como eu vos disse, é uma faca de dois gumes. Claro que há professores que são maus profissionais, não quero pôr isso em causa. Eu próprio apanhei professores que eram maus profissionais. No entanto, existem realmente pessoas que são bons profissionais e esses professores não estão a ser premiados. Esses professores estão a ficar congelados na carreira. Portanto, é uma javardice isto que está a acontecer. E parece que é uma coisa que é sempre estada para debaixo do tapete. Que claro que com estas greves existe sempre malta que vai a javardar para lá. E neste caso a CNN Portugal fez um ótimo trabalho a cobrir
esta situação. Portanto, apanharam esta mítica senhora, que já é conhecida por fazer estes disparates, apanharam-na em flagrante a participar na manifestação dos professores. Portanto, eu vou-vos passar aqui o amassar com esta situação, mas como é lógico, no meio destas manifestações de professores, existe a malta chalupa que vai para lá provocar o caos, não é verdade? Pá, no meio disto tudo, a única coisa que me faz confusão é os pais não conseguirem perceber esta posição dos professores e não se colocarem no lugar do outro e continuarem a exigir às escolas que fiquem com os filhos deles, porque eles no fundo não podem ficar com eles. Epá. E a realidade é que de quem é que é a culpa disto? Dos pais? Há uma negligência a acontecer. Eu compreendo que toda a gente tenha uma vida difícil e tenham que trabalhar e não conseguem justificar aos patrões a ausência do trabalho para ir deixar os filhos nas escolas, ou seja o que for, mas realmente é muito mau esta postura de acharem que as escolas são responsáveis por tudo aquilo que acontece aos miúdos. Pá, que é uma coisa completamente ridícula, na minha opinião. E eu vejo pais com uma postura completamente parva. Soube agora há pouco tempo de um exemplo de uma pessoa que no meio destas manifestações, ontem, foi à porta de uma escola e que se virou e que disse, mas porquê é que não avisaram que isto ia acontecer? Porquê é que não avisaram que isto ia acontecer? Podiam ter avisado. Pá, a vontade era dizer, minha senhora, olha, é só ligar a sua televisão e ver as notícias, quer dizer, não é preciso, que é preciso um aviso, para já houve um pré-aviso, como é lógico, e depois a senhora é que está completamente à nora do planeta, e depois lá está, vem com estes cenários tristes, é ridículo, e eu acho que Portugal é mesmo aquele país em que as pessoas que se manifestam é que são os bandidos. Os gajos que andam a mamar é tudo na boa. Agora, os gajos que se vão manifestar porque querem melhores condições de trabalho são os grandes bandidos. Só querem chular a malta. Enfim, esses professores, pá, que ganham imenso, têm que andar de norte a sul do país no início de carreira, como os polícias, na verdade, e outras profissões do setor público, têm que andar a passear de um lado ao outro, quase a dar aulas em Marte, para voltar para depois terem um salário em condições. Esses é que são os grandes bandidos. Os outros, está tudo bem. É uma maravilha. Mas pronto, enfim, malta. Eu já estou a ter um déjà vu porque eu já disse isto 20 mil vezes. Obrigadíssimo por verem o vídeo de hoje, malta. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem, malta. Vejo-vos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.